Começa agora mais um Aventurando. Eu sou Rafael Amon, estou aqui com meu amigo Márcio Moreira. E aí, Márcio, tudo bem? Fala, pessoal! Prazer estar aqui com vocês novamente nesse episódio enigmático. E em qual mistérios você se aventurou esta semana, Márcio Moreira? Cara, eu tô curtindo tanto que eu terminei a terceira temporada do Expanse. E agora eu tô na quarta. Vale? Serve? Falar da quarta agora, porque a outra foi a terceira. É um pouco de roubinho, mas vale. Olha, tá bom demais. Aquela série tá ficando cada vez melhor. Cada vez melhor. Aí eu tô na quarta. E então, já que você roubou um pouco no seu aventurão desta semana... Não, vai você. O meu aventurão desta semana é um plot twist das indicações que a gente faz aqui, que na verdade esta semana eu não me aventurei por nada de conteúdo. Essa semana eu me aventurei por onde? Pela Black Friday. Tivemos a Black Friday e eu consumi coisas que eu fiquei feliz. Eu jabá que tu não me avisou, não? Não é jabá não. Falando de coisa que coisa que eu vi a galera divulgando e curti. Comprei camiseta a R$ 9,90. Então renovei, consegui comprar as 4 camisetas na promoção. Comprei livro de RPG com 60% de desconto. Comprei sleeve para cartinhas de magia ou ajuntamento por R$12. Cara, R$12 sem sleeves de magia ou ajuntamento. Fiquei feliz da vida. Então espero que vocês também tenham se aventurado pelas Black Fridays da vida e tenham comprado coisas bacaninhas que vocês estavam precisando, né? Ou até que não estava precisando, mas vocês queriam. Porque também tem aquela galera que fala, não, eu só compro coisas quando é extremamente necessário, eu sou o Júlio, não comprar nada é o maior desconto. Tá bom, fica sendo feliz com a sua mão de muquiranagem. Cada um seja feliz do jeito que quiser. Porque hoje... Eu gostaria muito, mas... De ser muquirana igual o Júlio, de ter comprado? Não, porque realmente eu dei uma segurada. Entendi. E você segurou e não organizou seu baralhinho pra gente jogar nosso commanderzinho, né? De fé. Preciso. Precisa juntar... Eu tô botando meu dinheiro e meu tempo muito no PNP ultimamente, então tô segurando a onda. Isso aí. E o que é um mistério como as pessoas gastam seu dinheiro nas Black Fridays, a gente vem falar sobre mistérios no RPG e como narrar mistérios no RPG. Tema muito pedido, Bem pedido. porque se você for parar pra pensar, as mesas mais badaladas do Perdidos no Play, pelo menos 80% delas, 90%, vai. Se pegar o volume de visualização, 90%, 80%, vou falar 80%, mas vou fazer um pormenor. 80% estão envoltas a mistério, e coloca aí que essas 20% restantes aí sempre tem um elementozinho de mistério ou outro, porque a maioria dos RPGs tem isso, né? O pessoal usa muito. Mesmo que não seja um jogo de mistério, uma campanha de mistério, às vezes tem um segredo a respeito de um NPC, de um lugar, de algum plot, alguma coisa que vai surpreender. Nunca é 100% às claras. Ó, você vai lá e com certeza vai ter isso, né? Mesmo que o plot central não seja uma investigação, mas Sim. uma hora ou outra tem alguma hora que os personagens vão ter que descobrir alguma coisa que eles não sabem, e para isso, obviamente, eles vão ter que fazer alguma investigação. Exato. A gente dificilmente tem uma aventura que seja só um dungeon crawler da vida, descer uma masmorra, entrar sala por sala e sair do outro lado morto ou vencedor, né? Exatamente. Então, a mistério é um assunto muito recorrente em RPG. E aí a gente começa nessa pauta com aquela nossa pergunta, aquela definição de o que é um mistério no RPG. E o que é, Márcio? Cara, geralmente o mistério no RPG ou ele é a chave para a resolução de um conflito, ou ele é um conflito que para ser resolvido precisa de uma ou mais chaves. Como assim? Que troço doido é esse? Vou exemplificar aqui. Para que um problema seja resolvido, para que você pegue o assassino, né, você precisa resolver esse caso. Você tem aqui um caso de um assassinato, você não sabe quem é, então o conflito é esse assassino, né?
Só que esse assassino ele tá causando um problema na cidade, um problema na tua reputação de investigador, um problema não sei o que lá. Então, você tem esse outro conflito. Então, para você resolver esse outro conflito, você precisa resolver esse caso, resolver esse mistério. Então, esse mistério, a resolução desse mistério, ele é a chave para resolver um conflito, ok? Ou ele é só o conflito em si, o próprio assassinato, porque tem alguém matando, pronto, acabou, você tem que resolver isso, pronto, acabou. Uhum. Um exemplo disso é muito daqueles enigmas de esfinge, do Velho da Ponte, que só vai passar se você resolver. Um Então, o puzzle, né? conflito é você. Exato, o puzzle. O conflito é o mistério. O conflito é o enigma. Então, você tem isso. Você tem o enigma para ser resolvido, para poder resolver esse caso. Um exemplo, de novo, falando da nossa mesa de mago, a nossa mesa de mago. Você precisava descobrir antes o que vocês estavam fazendo naquele charco para poder dar prosseguimento ao conflito. Descobrir primeiro qual era o conflito em si para poder dar prosseguimento a ele. Isso aí é uma chave que precisa ser resgatada para resolver um conflito. Mas aquela mesa, ela era praticamente um Inception de mistérios, né? Porque aí a gente vem numa outra questão aqui. Você pode ter um evento que ele é isolado de mistério. O jogo não é de mistério, ou até é de mistério, mas ele está dentro desse mistério maior tem um evento isolado. Você tem uma cadeia de eventos e Uhum. você tem um grande evento que envolve tudo. De mistério, um evento de mistério. Quando eu falo evento, é um evento de mistérios. Sim. Isso pode também ser combinado. Você pode ter, no caso lá, você tinha o grande evento as 2 semanas ali da lacuna, dos dias de silêncio e trevas, né, que ninguém sabia o que estava acontecendo. Você tinha alguns mistériozinhos ali dentro. Você tinha eventos encadeados de mistério acontecendo. Um mistério levava a outro mistério, que levava a outro. Então você tem essa anatomia. Então, geralmente, no RPG, você tem essa estruturazinha que você vai levar com mistério. E ele pode ser um mistério que os jogadores só que não sabem, o mestre se preparou, que a maioria das vezes acontece, ou ninguém sabe. Ninguém sabe. Como assim? O mestre ele joga. A gente falou isso em Aventurandos Passados a respeito do jogar o chapéu do outro lado do muro. Uhum. Joguei lá, Sim. ninguém sabe daquele mistério. Agora eu vou pro downtime, que aqui no Perdidos no Play a gente já falou uma vez sobre downtime. Downtime não é só a mecânica que acontece entre aventuras. Downtime pode rolar, a gente chama de downtime entre turnos, entre sessões de uma mesma aventura. Então você vai lá para o downtime, que a gente chama carinhosamente de Odette Reutemann. Na dúvida, vai lá no vídeo sobre downtime e vai assistir o que a gente falou sobre downtime. Já está no YouTube. E aí você que, cria esse mistério em cima do laço para deixar um cliffhanger. Agora eu vou trabalhar ele aqui. Vou dar uma mexida nele. Vou dar uma trabalhada nele. E aí você vai passar com o mestre a saber. Mas naquela hora você não sabia. Nem para você aquele mistério estava resolvido. Uhum. Assim, é bacana porque os temas de mistério, todas as mesas, a gente falou que não esquenta, né? Que as mesas do canal, quando elas têm uma pegada de mistério, que pega aí uma boa parte da campanha ou da temporada e tudo mais, o nosso público engaja muito com esse formato. Sejam as mesas de chamado de Cthulhu, seja a mesa de mago, por exemplo, tinha bastante coisa de mistério, e a galera curte essa pegada e normalmente eles ficam pedindo dicas, ou o pessoal Sim. mesmo quer começar a narrar sua mesa, ou a jogar numa mesa que tenha muito mistério envolvido, pergunta coisas sobre investigação, ou sobre criar clima para o jogo e tudo mais. E a gente fez algumas captações, né, de dúvidas e questionamentos do pessoal nas nossas redes sociais. E uma das dúvidas que surgiram era se existia um sistema perfeito para mistério. Foi a dúvida da Daiane Alexandre, da Alexandre, desculpa se estou falando o teu nome errado, Daiane. Ela perguntou qual o melhor sistema investigativo sem ser o Cthulhu. Esse é um dos males que o Cthulhu... Entenda, um dos males, mas não quer dizer que seja ruim. Mas assim, um dos males que o Cthulhu trouxe. As pessoas associaram... O Cthulhu é uma marca tão forte, o RPG de Cthulhu é uma marca tão forte, chamado de Cthulhu principalmente, é uma marca tão forte que virou meio que um sinônimo de mistério, Uhum. né? E eu vou ser bem sincera com você, Daiane. Eu não tenho conhecimento de se existe algum sistema. Quando eu falo sistema, é aquele sistema que realmente foi pensado, a mecânica dele foi pensada para resolução de mistério. Talvez o Ganchu.
pessoal fala bastante, mas eu não posso dizer porque eu nunca joguei o Ganchu, tá? O Tales from the Loop, ele ensina como você estruturar um mistério, mas isso não é parte da mecânica do jogo, É, né? eu, por exemplo, já gosto muito da mecânica de mistério do Rastro de Cthulhu. Eu não conheço, não A do sou um Rastro, especialista. a do Rastro eu acho bacana porque quando alguém faz uma rolagem de investigação para procurar alguma coisa, você, por padrão, você não sai de mãos abanando. Ele tem, o que ele te dá, na verdade, são níveis de informação a cada busca que você faz, dependendo de como você rolar, você vai ter alguma informação. Então Então, você Rastro nunca. Ganchu. Ah, é arrasta o Granchu. Ah, mas tem, É, porque tem o Bubble Granchu, né? Ele usa a mesma mecânica. É adaptado para porque Cthulhu, é isso mesmo, valeu Batistão. é uma mecânica de RPG que é tipo gerenciamento de recursos. Você vai É, gastando, entendeu? Pontos e você vai obtendo, você vai obter, de certa forma você vai obter pistas. O mestre ele é obrigado a te dar pistas conforme você vai gastando e tal. Então, assim, se existe alguma mecânica a mais pensada sobre mistério, o que eu sei, e é o que a gente vai tratar aqui, é de princípios, de boas práticas que você pode usar em qualquer isso aí. sistema. Qualquer jogo. Em qualquer jogo. Agora, uma mecânica focada em mistério só me vem à cabeça o Ganchu. Na Entendeu? Não me verdade, eu não vem. lembrava que o nome do sistema do Heist era o Ganchu. E é muito boa, cara. Inclusive, a mecânica dele de mistério. Aí aqui tá fazendo uma amálgama. Mas eu só tenho o chamado de Cthulhu, por exemplo, que é o teu livro de Cthulhu. Ou eu tenho, sei lá, Fate Cthulhu. Quero jogar Cthulhu no Fate. Então, mas é só essa parte do mistério, como recurso, você pode puxar do Ganchu e jogar na tua mesa. Sim, sim. Você Inclusive o pode. Batistão aqui colocou, é o Ganchu que é o rastro, ó, tá É vendo? isso aí, você faz essa. Pode fazer essa adaptação. Exatamente. Então, assim, aí outro mal que o Cthulhu trouxe. Não tô darkizando, mas outro mal. É o pessoal associar mistério com terror. Aí Verdade. fala que o clima de mistério ele quase se confunde com o clima de terror. São duas coisas totalmente diferentes que não quer necessariamente que É, precisem estar juntas, tá? Então, vamos lá. Eu posso muito bem ter um thriller e não ser um horror. sim. O thriller ele é outro gênero narrativo. Isso eu tô falando não só de RPG, eu tô falando de qualquer formato, tá? Então eu tenho uma história de suspense, de uma trama, uma investigação, uma coisa no ar. O noir ele carrega muito mais, ele carregaria muito mais essa pecha de ser mistério do que o próprio terror do Cthulhu. É O verdade. Cthulhu ele é um horror cósmico, horror psicológico barra cósmico, Eu acho que talvez no Cthulhu e entrava que muito o lance do absorveu o noir, mistério, o mistério porque ele das passa em 20. criaturas, né? Porque Uhum, as criaturas são um mistério, o universo é um mistério, porque são coisas que são alienígenas no nosso cotidiano. Os jogadores dentro de uma campanha de Cthulhu, na verdade, são pessoas comuns, né? sim, Pessoas que estão ali vivendo suas vidas e de repente o sobrenatural invade a vida delas e tudo mais. Numa aventura que você foque numa investigação, como você está falando, por exemplo, sei lá, vamos botar uma aventura de Dick Tracy, né? Tu uhum, bota ali aquele pulpzão no ar, um cara é detetive particular e tem que investigar um crime, investigar assassinatos. Tudo isso tem mistério. Você pegar, por exemplo, o clima dos livros da Agatha Christie, mistério pra caramba, sabe? Sempre tem sim, alguma coisa, tem um assassinato que você não sabe quem que é o vilão, qual era a motivação e tudo mais. Tudo isso é mistério e não tem terror. sim, exatamente. Você pode até ficar tenso dadas as circunstâncias ali do É, momento da cena, mas não é um terror. O Bacalito ele colocou aqui, o Cypher pode ser feito assim, você vai investigar sem uma dificuldade alvo, aí dependendo do resultado você libera o nível de informação adequado ao teste. Então, Bacalito, você concorda comigo que isso aí é uma adaptação? A mecânica do Cypher System ainda não foi feita para mistério. Dizem os autores que foi feita para exploração. Talvez o novo Cypher System, mas o Numenera, o Numenera no caso, né? O Numenera antigo, ele era uma mão na roda para ter um jogo fluido. Agora,
para exploração, a mecânica dele não atendia, assim como não atende para mistério. Você pode adaptar, né? Você pode adaptar sem problema nenhum. Até porque é o que a gente está falando, né? Como você pode querer ter uma pitada de mistério, você tem ali o fine tuning de mistério. Sei lá, você tá jogando fantasia medieval, você tá jogando cyberpunk, você tá jogando o tipo de cenário, o tipo de jogo que for. Mas você quer elementos de mistério nesse jogo. Então, tu vai girando a tua rodinha ali da sintonia de como você vai fazer isso. Se você entender que as mecânicas padrão de cada jogo não são suficientes para os elementos de mistério que você quer lidar, é o que o Márcio está falando. Você cria, puxa, ou você pode criar alguns minigamezinhos, ou adaptar de outro sistema e tudo mais, e trazer para dentro do sistema que você estiver utilizando. Porque, dependendo da pegada, que a gente daqui a pouco vai falar, entrar nesse tópicozinho aí, né, do estilo de jogo que você esteja utilizando, o mistério, ele é mais um elemento que você está trazendo. E não necessariamente ele vai ser um elemento central. Às vezes, numa campanha de 2, 3 anos que o seu grupo tem, um arco de 3, 4 sessões ele envolveu um mistério. Mas depois disso, vocês não tiveram mais mistério nenhum, sabe? Aí virou um West Marches, era só mudou a forma que o seu grupo jogava. Então, falando para fechar aqui a dúvida, que é a mesma do Paiva Diniz, é a mesma do Fábio Rodrigues, a gente fala nessa questão do clima. Pergunta a respeito de música. Eu sei que pintou uma outra pergunta, outra dúvida também, mas eu não tive tempo de ver no Instagram. O Bill mandou e mais um outro amigo mandou. Eu não tive tempo de ver, foi em cima do laço. A gente já estava aqui na corrida de preparar tudo. Mas eu sei que também foi alguma coisa a ver com música também. Tá vendo? As pessoas acham que o mistério tem que ter esse clima envoltório de terror. Você pode ter um mistério num jogo de humor. Você pode ter um mistério num jogo tipo Hora da Aventura. Você pode ter um mistério. Quem sequestrou a princesa Caroço? Sei lá, tô aqui falando. Mas assim, nada impede. Então assim, o mistério, ele independe do clima. Claro que os mais consagrados, os formatos mais consagrados de tropo de mistério é aquele que você tem aquela coisa no ar, aquela coisa mais enigmática, a trilha sonora ajuda muito, né? E aí você ainda falando do clima, a questão do terror, a questão do suspense, o pessoal achar que tem a ver com terror, é o que o Fábio coloca aqui, e quando os jogadores não estão afim da zoeira? Né, ele colocou aqui quando esses questionamentos são ótimos, esses comentários nas redes sociais, que dá a impressão que o cara tá desabafando, cara. Ele acabou de sair da mesa. Eu sempre acho. Ele sempre acha que o cara tá desabafando. Pra mim só falta vir com nome e sobrenome. A pergunta é assim, ó. Quando manter o clima do mistério se um dos jogadores não consegue não ser da zoeira? Cara, ele tá falando, com esse tom. A pergunta é, quando manter o clima de mistério se o Fábio Almeida Azevedo não consegue não ser da zoeira? Sabe, tem um nome. Não é um dos jogadores, tem um nome, tem um jogador dele que ele desabafou. E tamo contigo, Fábio, tamo contigo. Eu vou começar dando o que eu faria, por exemplo, nesse caso, tá? Por favor. Já assiste um pouco a nossa mesa de acaça. Assim, o Thiago tenta manter o clima de mistério, o clima de terror, para Diogo Braga e Afonso 3D. Ou seja, ele tem uma tarefa hercúlea, porque você não tem como fazer. Não tira o Gordinho da parada, não, que ele também tá na mesa e ele também bota não, então, o Gordinho. E eu também boto, mas assim, a gente, em algum momento. Que fica de boa. A gente, em algum momento, consegue entrar no clima do jogo, mas, cara, Diogo Braga, é impossível você fazer ele jogar uma campanha de mistério trevoso. E o 3D, porque o 3D cai na pilha de todo mundo. O 3D não consegue, irmão. O 3D era aquele moleque, quando ele descia pro play, ele saía na porrada com todo mundo ou subia chorando. Porque a primeira pessoa que implica com ele pega a pilha. E aí já era, cara. Pegou pilha, então, já era. O que acontece? O que eu vou falar aqui pode soar um pouco pedante, mas não é a minha intenção. Não tem nada de errado com isso, tá? Mas a gente vive falando, brincando, zoando com a galera que é sommelier de RPG. Que fala que, pra você jogar um jogo de terror, o pessoal tem que sair triste, tem que sair cabisbaixo,
ninguém pode dar uma Deprimido, o cara risada, tem que sair chorando. deprimido. O cara tem que sair É, marcando a porque próxima você sessão tem de que terapia. interpretar, você tem que deixar o personagem entrar em você e fazer bagunça no teu interior. Cara, olha só. Se você. A gente fala do jeito certo de jogar RPG, né? Do seu Do jeito seu certo. jeito certo de Se jogar esse é teu RPG. jeito certo, cara, pô, seja feliz, brother. Isso aí. Entendeu? Seja feliz. Seja feliz. Agora, aqui, a gente tá jogando o que eu acredito ser o que a maioria das pessoas jogam. Tu acha aqui em casa, com os amigos, com quem é conhecido de longa data, que sacaneia ao ver sempre você fica nessa coisa, sabe, teatral, esse sommelierismo, nem sei se existe essa palavra, esse sommelier de RPG, de que não, peraí, cara, vamos aqui. Não, brother, não vai, cara. Não vai. E o Perdidos no Play, a proposta do nosso canal é que você se sinta novamente no play do teu prédio jogando Isso aí. RPG. Então aqui você vai encontrar o terror que a galera vai zoar. Você vai É, encontrar a parada no e teu show de loop que tem morte de criança, né, Ramon? é verdade, Tem show de loop tem porque o livro fala que infanticídio, criança desculpa. não morre e tem É, morte de é. criança. A gente vai fazer bagunça, aqui é bagunça. Então, mas olha só, No e bom até sentido, baguncinha boa. respondendo também, aí continuando a resposta pro Fábio Rodrigues, o que eu faria, se o cara não consegue ser da zoeira, é assim, se você acha que tá atrapalhando o jogo é uma coisa, tá? Mas se você acha só que você não está agradando ele com um clima de mistério, o que eu falo insere ele, por exemplo, em filmes, grandes filmes de terror, de mistério e tudo mais, tem um personagem que é alívio cômico, que ele tenta quebrar alguns momentos, né, de que tá todo mundo muito tenso e tudo mais, mas sempre você pega algum filme de terror, de suspense, tem aquele cara que tá lá, que não liga pra nada. Eu falo, por exemplo, do Atividade Paranormal. Meu irmão, se Atividade Paranormal fosse feito comigo, ele seria um curta-metragem de 10 segundos, porque eu não ia, a primeira porta que batesse na casa, eu pegava meu carro e ia embora. O filme acabava. Sacou? Mas não, os caras no filme ficam lá, dorme, filme, bota a câmera pra filmar e não sei o quê. Não sei. É meio que uma curiosidade descabida, né? Eu vejo isso um pouco também em Cthulhu e tal. Vocês lá atrás do amigo de vocês, que era o baixista da banda, que desapareceu. Cara, até onde a amizade vai num ponto que você não vai tão a fundo assim, sabe? Eu me fico me perguntando isso, sabe? E o cara que vai mestrar mistério, isso a gente vai falar bastante daqui a pouco, tem que fazer os personagens dos jogadores se importarem com aquilo. Mas a gente vai falar sobre isso, entendeu? Então, Agora, o que eu e é quero um dizer pra ponto, você a porque assim, respeito da zoeira, não fala. necessariamente o cara da zoeira, ele não está se importando com o que está acontecendo. É, É isso que eu acho que você tem que dar uma olhada e é um feeling. A gente não tá na sua mesa, né? A gente não consegue fazer esse debug do que tá acontecendo na tua mesa. Mas assim, se você acha que o cara ele é só zoeiro, mas que ele tá se importando com a história, que ele tá engajando com os elementos que você cria, ele tá querendo descobrir, desvendar o mistério que você propõe, às vezes é só o jeito do jogador, né? E aí ele passa esse jeito dele pro personagem dele. E aí é uma coisa, tipo, ele fez um personagem que deveria ser o cara mais sério da mesa e não tá sendo. Fala, irmão, então tu monta. Tu quer ser o cara da zoeiragem? Então monta aí um Papa Muzembe na tua ficha. Sabe qual é? é. Bota um personagem que faça sentido. Mas eu já malaco velho de anos e anos de RPG, e não só anos de RPG, como fazendo conteúdo para quem joga e conhecendo jogadores e mestres de perto. Eu posso falar um negócio que talvez o nosso amigo Fábio possa ficar um pouco. Espero que não fique chateado, tá? Espero que você não esteja chateado com o teu amigo porque você seja pilha fraca. Porque for, você vai cair na minha pilha agora do que eu vou falar. Tá, e se cair, só fica triste com o Márcio. Isso, por favor, não nos abandone. O quão possessivo é você com o seu RPG e com o mistério que você criou? Ah, tem isso. Eu coloquei um videozinho sobre a gangorra, um vídeo, eu tô experimentando aquela ferramenta do Rios nova lá, não vou fazer dancinha, mas eu boto uns videozinhos de outras coisas com conteúdo. O negócio é botar conteúdo. E eu coloquei uma gangorra subindo e descendo. Não sei se vocês viram isso. E coloquei escrito assim: mestre que cria sozinho, brinca sozinho. E teve alguns comentários ali que, desculpa, tem alguém aqui que comentou, mas parecia gente que era possessiva demais com o jogo. Gente assim, eu crio sozinho mesmo, porque, cara, quando eu vejo, eu sinto esse tom na voz. O texto era esse. Eu crio sozinho porque se eu deixar meus jogadores criarem, vira South Park.
Pô, que Brother, maneiro, South Park é irado. é irado. Brother, pra mim, isso a gente fala direto no 3-2-1, é você não tá fazendo antes uma anamnese, uma pesquisazinha, uma sondada do que a tua galera tá afim de jogar. É, exatamente. Exatamente. Cara, você já perguntou pra eles se estão afim de jogar essa parada que tu tá jogando? Que tu tá colocando aí? E Você isso mostrou a proposta antes? a gente realmente bate muito nessa tecla dentro do 3-2-1, pra galera do 3-2-1, E porque aqui muitos. também. E aqui Sim, aqui deixar também, bem claro isso. mas é que na galera do 3-2-1, quando a gente conversa, a gente tem as nossas calls, né, que a gente faz um bate-papo mais direto e aí a gente consegue saber um pouquinho das mesas das pessoas. Muita gente, e acho que era até o nosso padrão nos anos 90 e tudo mais, a gente começar uma mesa, começar uma campanha sem ter esse papo, sem ter essa troca com os jogadores, que é você perguntar e você explicar o que você está querendo para essa mesa, qual que é a proposta da aventura, o que eles esperam entrando nessa mesa, o que eles gostariam que tivessem nessa mesa, qual que é a ideia que ele está pensando para a criação do personagem dele. Porque se você simplesmente vira para os teus jogadores e fala, olha, quarta-feira, 9 horas da noite, aqui em casa, a gente vai começar a sessão de RPG. Toma aí, ó, cada um essa ficha aqui pra você, pra você, pra você, e vamos começar. A sua probabilidade de ter esse tipo de problema lá na frente, na terceira, na quarta, na 10ª sessão, ela aumenta muito mais do que se vocês tivessem alinhado todas as suas expectativas no começo, numa sessão zero, nos encontros de aquecimento que a gente fala, né? Que é você conhecendo as pessoas que estão na sua mesa, entendendo os gostos que ela tem. Isso você consegue diminuir esse tipo de risco de acontecer coisa desse tipo, porque lá na frente, se você tiver que mexer no que você. Em coisas que são o cerne, né, da sua aventura, do jogo que você pensou, que você tá vendo que no núcleo duro do que você pensou de aventura, um jogador teu já não gosta, já não embarcou. Cara, vai te dar um trabalho muito grande para você desfazer esse entreveiro. Exatamente. O Batistão tá colocando aqui com a galera, tem gente falando, ah, mas Cthulhu não é pra ser tenso. Aí ele até respondeu assim, cara, se você não intercalar, é o que a gente fala do contraste, né? Não intercalar, se for coisa tensa o tempo todo, primeiro que eu acho que você nem vai conseguir, mas ser tenso o tempo todo, você não vai dar contraste. É. Nada mais vai ser tenso. Onde tudo é tenso, nada é tenso. Onde tudo é épico, nada é épico. Então pensa assim, a gente vai falar um pouquinho, não vamos se ater muito nisso não, mais pra frente a gente vai falar sobre como que você pode fazer para não ser possessivo com o mistério que você criar, tá? Parece um pouco assim, vai soar um pouquinho meio assim, não sendo, mas você vai ver com exemplos, a gente vai explicar para você de tintim por tintim, tá? É, Vamos dar uma passada rápida aqui sobre porquê e comprovações, pra gente então logo chegar no como, tá? Porque a gente já tá começando já a avançar na hora. Por que usar mistérios em um RPG, Ramon? uma boa pergunta. Eu acho porque a gente deve usar os mistérios no RPG porque eles têm uma função de serem uns temporizadores na trama. Eles vão prorrogando o que seria o fim daquilo que está sendo interessante. É tipo uma Sherazade no Conto das Mil e Uma É Noites. Sherazade, não é? No Mil e Uma Noites, ela tá pra ser É, que morta o nessa cara história? chegava lá e falava, irmão, hoje é teu dia, é hoje, É, hein? peraí que eu Hoje vou contar tem. uma Ela fala, história não, antes e tu tal. conhece a história do Zack Bom? O cara, meu Deus, quem é Zack Bom? Então senta aí. Aí ela, mulher, tinha 1001 história pra fazer o sultão tá lá e ficar tranquilo. Na verdade, isso tem mais a ver com cliffhanger do que com mistério, mas o cliffhanger é um mistério de curta duração, Sim. né? Você deixa a galera pendurada e aquele mistério na cabeça, caraca, e aí você vai e joga no outro dia, mas aí ela fazia um cliffhanger toda noite. Essa era boa. Ela mandava um a seguir cenas do próximo Do capítulo. próximo capítulo, e aí o cara popava, por isso se chama história de Mil e Uma Noite, né? Então, o que acontece? O mistério ele serve para isso, ele serve para você prolongar. Mais para frente a gente vai falar a respeito de como que você pode ir dosando as pistas para terminar no tempo certo que você quer. Porque, deixa eu antecipar um pouco. Quando chegar nesse tópico a gente fala um pouco mais rápido. Quando você acaba com um mistério muito rápido, é uma coisa que ninguém gosta muito, mas você tem que se desapegar. Se você jogou um mistério no mundo, aquele mistério não é mais seu. Eu tinha esse medo com o mago.
Pô, eu vou ter 4 jogadores e mais um chat de gente assistindo, que vai matar tudo. Então eu pesei a mão pra caramba em mistério. Depois, com o tempo, eu precisava entregar pistas para que o jogo acabasse, para que a campanha acabasse. Então você tem que estar ciente de que pode acabar rápido e se demorar é bom, porque você vai dosando e vai entregando pistas até acabar. A gente vai falar mais ou menos na prática como é que funciona isso. Então, o mistério ele é esse temporizador. Eu seguro a galera no jogo para manter o interesse do pessoal. Eu vou estendendo o meu jogo conforme o mistério. Não, cara, a gente não pode sair agora, a gente tem que resolver essa parada. Não, não dá para ser. Pô, calma aí, vai mais um pouco aí que a gente tem que ver o que é isso aí. Entendeu? O mistério também ele serve para diversificar os desafios da mesa. Às vezes você tem um jogador que ele valoriza muito a pancadaria. Mas tem outro que fez um personagem mais intelectual, um cara que gosta mais, uma coisa mais Sherlock. Então, assim, o que você vai fazer? Tu vai fazer, de vez em quando, para atender aquele cara, um mistério de quê? Um mistério que atenda o intelectual, uma investigação, uma cena de crime, pistas e tudo mais. Até, ou, por exemplo, num D&D da vida, aí você inserindo um puzzle dentro de uma masmorra, você quebra aqueles momentos de, vou entrar na masmorra, é combate porrada, você bota um puzzle e bota a galera pra pensar numa solução em como que eles vão abrir uma porta, ou como eles vão, no Indiana Jones, por exemplo, da vida, né, o teto começa a descer, sim, como é que eles vão fazer para um teto parar de descer e tudo mais, você coloca esses elementos, quebra o ritmo da aventura, você traz uma novidade para a mesa. Com certeza, é um outro tipo de ação. Aí você tem, pra gente aqui meio que fechar essa coisa do porquê que eu devo usar mistério no RPG, fica tranquilo, não vai ficar repetido, porque existe toda uma miríade de gêneros de RPG, de gênero narrativo pautado em mistério. Existe noir, existe o horror Lovecraftiano, existe terror policial. Cara, Harry Potter, a literatura britânica ela é muito clássica em investigação, né? Você tem o Sherlock. Agatha Christie é britânica? Agatha Christie é americana? Boa pergunta, não sei. Não sei. O pai Google vai saber. Eu chutaria britânica. Talvez. Eu chutaria britânica. Então, assim, toda essa miríade você vai ter dentro da literatura de mistérios. Você pega o Harry Potter, ele tem mistério. É um filme de investigação teria juvenil, acertado. com Ela magia. É inglesa. Isso. Então é isso aí. Tá? E comprovações. Por que vai dar certo? Por que é batata usar? Porque o ser humano é fascinado no desconhecido. O desconhecido, ele é fascinante. Intriga. A pessoa que ela quer saber alguma coisa. O ser humano é fofoqueiro. Vamos dar outro resumo aqui. A intriga daria um outro tema. É um tipo de gênero que eu uso muito, é um tipo de recurso que eu gosto também de usar bastante nas minhas mesas. Tá? Intriga palaciana, como fazer uma boa intriga. Isso aí é um tema para um outro aventurando. E eu curto demais usar intriga. Demais, aquela coisa entruncada. Mas você misturar intriga com mistério é mais legal ainda. Fica aqueles segredos. Porque uma boa intriga tem que ter segredos, né? E aí, às vezes, quando esses segredos eles se fazem revelar a ponto do cara saber que existe ali um segredo e tá querendo descobrir o que é, irmão, pronto, virou um mistério a ser qualquer pessoa, sair desse jogador de RPG não, chega a pessoa e fala, irmão, sabe o que Zezinho disse? Nem te conto. E pronto, acabou, irmão. Esse nem te conto, você já quebrou a pessoa para as 2 próximas semanas. Porque agora fala, não, agora tu conta. Agora eu quero saber o que Zezinho disse. E aí vai embora. E é por isso também que uma das comprovações é que muita gente adora histórias de investigação. A minha esposa, eu chego em casa, às vezes, quando a gente tinha, né? Que agora a gente não tem mais TV a cabo. Quando a gente tinha, eu chego em casa, ela via aquele investigação Discovery, só coisa leve, assassinato na Pensilvânia. Ela fala, só coisa bacana. Nunca moraria na Pensilvânia, que tudo era Pensilvânia. Aí eu chego em casa e falo assim, movendo uma coisinha leve, hein? Ela adorava... RJTV. Não, isso ela não gosta, não. Nosso aqui ela não gosta. Ela entendi. gosta daquele... É porque o Investigação Discovery tem um formato de romancear o crime.
É um caso real, aí Entendi. ele conta, mostra o investigador, conta a história do investigador, aí ele vai contando de um jeito que parece uma narrativa, porque tem plot twist numa coisa que é real. O cara vai escondendo, é que nem Máfia dos Tigres. Tá aí uma excelente recomendação que eu poderia já ter dado, mas como já passou a época, assista esse documentário na Netflix. Você já viu já, Ramon? Não, uma vez de todo mundo elogiando. Velho, é aquele tipo de realidade que você fala, se fosse uma série de ficção, as pessoas não iriam assistir, porque seria. As pessoas iam falar assim, isso não tem nada, isso é uma Isso mentirada, não pode não, tem, existir, não entendi. é impossível, ninguém ia Não, ver. Só não que há é real. verossimilhança. Cara, é real. Brother. E tem mistério. Você daqui a pouco tá vendo um documentário, os caras, caraca, velho, então quer dizer que esse cara é que fez aquela parada. Mas por que não disseram isso antes? Porque eles fazem uma sequência narrativa, existe um arco narrativo, mesmo sendo um documentário e tal. Então as pessoas adoram esse tipo de estrutura, Cara, tá? não precisa ir muito longe, não. É só lembrar do Aqui Agora. Era mais ou menos uma pegada assim, né? Trava o Quando cara do acontece um o assassinato Homem de Sapato bizarro, Branco. quando Porra, acontece um assassinato bizarro aqui, há pouco tempo a gente teve esse caso aí, que eu não vou falar, da moça do casos pai que era bizarros o que sempre filho, acontecem. que era Uns neto, negócios que são bizarros. sabe? Que tinha uma É, igreja tem, envolvida. tem sempre umas doideiras muito doidas, né? Exatamente. Então vamos lá, E vamos logo pro como como. usar mistérios no seu RPG, Márcio Moreira? Nos elucide. Comece já definindo o tamanho do mistério que você vai fazer. O quanto de mistério vai ter na tua campanha. Começa assim. A gente não falou de evento isolado, evento em cadeia e evento global? Sim. Tenta imaginar. O meu mistério, ele é um evento isolado, que ele pode passar batido. Se ele for desvendado, ele vai trazer algo a mais. Ou não, ele precisa ser desvendado para que alguma outra coisa seja desvendada. Ou todo mundo está mergulhado dentro de um grande mistério. Ou eu tenho 2 de cada, ou eu tenho 1 de um tipo e 3 de outro tipo. Eu vou fazendo as combinações e vou fazendo o design da minha campanha no tocante a mistérios. Uhum. Dessa forma, eu tenho que dimensionar os meus mistérios. Eu vou ter mistério aqui, vou ter mistério aqui. Tá. E é isso. Tá? E aí, dimensionou? Acabou de dimensionar os mistérios? Tu vai para outra parte que é muito importante, que é a consciência de que você não pode, depois que você dimensionou, você não pode obrigar os seus jogadores a resolver o mistério. Não faça isso. Você pode aceitar que um mistério não será resolvido, né? Porque tem, por Não, não, exemplo, não apenas isso, é que às vezes o mestre ele faz o mistério, aí ele quer que o jogador ele vá na ordem das pistas que ele pensou. isso é verdade. Isso é que eu acho que pior do que mistério não resolvido é o mestre que quer que o mistério seja resolvido na hora dele. Sim. Sabe, na Para hora que ele parecer um time de pensou narrativa, exatamente, que olha, eu pensei, eu elaborei esse mistério para que os personagens, quando chegassem no lugar tal, encontrassem não sei o que ia estar alinhado com o negócio de tal, que no final das contas o grande portal iria se abrir. E cara, você contar com que um jogador vai entrar num lugar, vai investigar uma coisa e vai encontrar um negócio. Se você já está contando com muita coisa dos jogadores, a probabilidade disso dar errado aumenta cada vez mais. O Nerd Pós-30, ele fez a seguinte pergunta: como reorganizar, olha o tom, como reorganizar quando o grupo não segue o grande mistério planejado pelo mestre há meses? Tem um monte de questões aqui, que eu não estou dizendo que é o caso do Nerd Pós-30, mas são palavras típicas do cara que está dentro de um RPG mestrocêntrico que a gente vive atacando aqui. Uma delas é reorganizar. O que ele quis dizer com reorganizar? Se tu tá no chat aí, Mestre Pós-30, ou Nerd Pós-30, fala aí pra gente. Porque reorganizar dá a ideia de que foi bagunçado. Mas ele não disse como foi bagunçado. Ele foi bagunçado por quê? Porque a galera pulou pistas? Eu Porque a acho que galera normalmente acontece isso. já entrou numa de desvendar o negócio, já sacou de cara? Não, O que é esse reorganizar? eu vou chutar. Se ele estiver aí no chat, ele conta melhor pra gente. Mas na maioria dos casos que eu vi isso acontecer, a grande frustração de mestres que criam grandes mistérios, por exemplo, para ser, olha, eu quero terminar a minha temporada, o arco da minha história, com os jogadores, os caras descobrindo
que a mãe de um dos PCs é, na verdade, uma dragonesa e ela que tinha matado toda a vila. O cara quer que descubra isso. E o grupo não descobre. O grupo não chega nem perto de descobrir. E isso eu acho que é uma das coisas que frustram demais os mestres que bolam esses grandes mistérios para serem o ponto alto da campanha, ou para finalizar, ou para marcar. A gente falou dos marcos também, né? Esses plot twists, uma descoberta de um mistério, ele é um grande marco em alguma campanha, mas ele não necessariamente esse marco tem que acontecer no final da mesa. Sim. Nem num outro momento tão importante específico. Assim. Quem dá o marco é a narrativa emergente. Isso aí. É ela que dá o marco. E aí tem outra palavrinha aqui, quando não segue. Quando o grupo não segue. O grupo não segue o grande mistério planejado pelo mestre há meses. Cara, é uma sucessão de palavras perigosas, de termos, de conceitos aqui perigosíssimos, tá? Não estou dizendo que você segue eles, mas o mistério, ele não é para ser seguido. O mistério, ele está. Quando você prepara, não antecipa, do modo como está escrito aqui, parece que você está antecipando. A gente distingue no nosso método o que é preparação e antecipação. As pessoas tratam preparação como se fosse antecipação. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você se preparar não é você se antecipar. Então, você preparar um mistério é você deixar o mistério ali. Tem essa pista em tal casa, tem tal coisa em tal lugar. O primeiro ponto de contato com o mistério foi nesse lugar aqui que os jogadores tiveram, vão ter, enfim, se tiverem, ou já começa a sessão, a campanha, sendo que seja já nesse lugar. E aqui é o desenrolar da coisa. Eu preparei o cenário e vou jogar meus meninos ali. Meninos e meninas ali. Se o cara foi direto para a pista 2, sem ter passado pela pista 1, para o lugar, e ele, por dedução, não precisou ir para a pista 1 porque ele já ligou os pontos. Sabe aquela brincadeira de ligar pontos que vem na revista? Uhum. Às vezes você começa a desenhar, você já saca o que é. Aí você já começa a pular a linha, já começa a andar até mais rápido na hora de desenhar. É a mesma coisa, mistério. Então não tem essa de seguir. Entendeu? Você começa a entender e às vezes acontece. E aí o grande mistério, acho que ele colocou de deboche, que ele botou grande maiúsculo. Eu coloquei ipsiliteris como ele colocou na nossa pauta, como ele escreveu, grande mistério. Porque o mestre sempre acha que o mistério que ele criou, esse meu mistério aqui, às vezes o cara mata de primeira. E o cara planejou há meses. Velho, quanto mais tempo você prepara alguma coisa, mais potencial de frustração você está criando para você mesmo. Eu não estou aqui dizendo que você não deve se preparar. Não estou aqui dizendo que você não deve curtir a preparação. Mas a gente já falou sobre isso aqui, você tem que tomar cuidado de não se frustrar lá na frente. Se para você estar de boa, você preparar e 20% só do que você preparou vai emergir, mete bronca. Beleza? Exatamente isso. E depois é você definir o que o mistério, ao ser desvendado, ele vai resolver do conflito. Então, quanto do mistério que vai ser desvendado e vai resolver do conflito? Ou ele é só um mistério que precisava ser desvendado, senão a esfinge ia te devorar? Beleza. Ah, não, esse mistério aqui ele vai só me dar um bônus. Eu já iria resolver o conflito de qualquer forma, mas quando eu descubro a espada lá de Baróvia escondida, poxa, isso me dá um bônus aí para matar o vampirão. Ah, entendi. Mas não é essencial, não é, mas fica bem difícil tu não matar o vampirão com essa espada aí. Entendeu? Então, vamos lá. Definiu isso? Quanto que o teu mistério pesa na resolução do conflito? Se ele não for o conflito, como a gente falou. Saiba que não existe tempo certo para um mistério ser resolvido. Ele pode ser resolvido rápido ou demorado. A gente já falou sobre isso. E isso entra muito com o que o Furiano TV acabou de colocar aqui no chat. Se a aventura for sandbox, ok. Mas se a aventura imaginada for linear e o grupo for pro outro lado fazer outra coisa, aí o mestre precisa rebolar. Então, aí é o que... Se a for linear e o pessoal for pro outro lado, você já vai ter que rebolar de qualquer jeito. Exatamente. Sendo mistério ou não sendo mistério. Se o cara só tiver uma forma de resolver, você vai ter que rebolar do mesmo jeito. Uma coisa é você também entender que aventuras lineares, se ela bota só uma forma de solução para um puzzle, para um mistério, para uma quest, né? Ela vai dificultando cada vez mais. E aí a gente volta no lance de você conhecer seus jogadores. Como os seus jogadores, normalmente, eles resolvem mistérios / conflitos.
E aí, Exatamente. nessa parte de rebolar, se você conhecer os seus jogadores e você já mais ou menos, né, quando a galera tem aquele macete de saber quem tá na tua mesa e você antever o que cada um normalmente faz nas situações que você coloca, você já pode ir colocando dicas e pistas mais direcionadas. Exatamente. Aí a gente já falou sobre o que vai vir agora. Com o passar do tempo, se for um mistério de longa duração, vai soltando mais pistas. Tu vai soltando mais pistas, vai soltando mais pistas, entendeu? Outra coisa, a gente falou de o que acontece se o mistério for resolvido. Você também tem que definir para onde o conflito irá evoluir se o mistério não for resolvido. Você também tem que ter É, isso na cabeça. Caramba, se esses caras não resolverem o conflito, o que vai acontecer? é porque o mundo não para. Eu acho que às vezes as pessoas jogam o RPG daquela forma que a gente também fala, que acha que o inimigo tá sempre no covil dele, sentado, esperando os heróis chegarem lá, para que eles engajem na grande luta com o boss e aí possa encerrar a campanha. Né? O mundo tem a sua própria agenda. Assim como o mundo tem a sua própria agenda, o mistério tem a sua própria agenda. Exato. O A mistério ele Terra não. existe por si só, não Isso existe por aí. causa dos jogadores. Vocês já pensaram, já cogitaram na possibilidade de não só os jogadores. Pensa nesse tipo de formato para uma mesa sua de mistério de RPG. Você tem um grupo de personagens que estão investigando o mistério, e aí no meio do caminho eles descobrem que tem um outro grupo de NPCs investigando o mesmo mistério. E aí os caras resolvem primeiro que eles algum ponto, alguma outra coisa. Isso pode dar um certo sentido de urgência interessante. Sim. Um esquema meio de corrida, alguma coisa do tipo. Então, para você ver, o mundo ele existe independente dos jogadores. Aquele mistério não foi feito para os personagens dos jogadores. Ele simplesmente é. Só. Isso aí. Essa era a dúvida também do Eduardo NC, que ele colocou: o que decepciona mais um jogador? Um mistério desinteressante ou uma conclusão frustrante? Eu, 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 eu acredito que o mistério ele não pode ser o motivo por si só de se dar empolgação ou frustração, mas sim aquilo que a resolução do mistério pode trazer. Então não é um mistério. Eu estou diante de uma porta, o mestre vem e me puxa um puzzle, eu tenho que resolver o puzzle. Beleza, mas eu não tenho noção nenhuma do que tem atrás da porta. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu mestrando, fiz todo um quebra-cabeça e ainda botei um sentido de urgência, assim, com um rugido de fundo. Eles estavam num calabouço, a galera, vamos voltar. Nada impede. Eles tinham passado só alguns pedacinhos da dungeon. Eu quase um mestre dungeon, hein? Aí eu fui lá, meti essa dungeon aí e tal. Na terceira sala, ouviram o rugido, quebra. Olha só, rugido, puzzle, porta fechada. Vamos voltar. Vou pra casa. Tá Vamos pra muito casa, difícil. cheio de resistência, tem um rugido, tem um puzzle, tem a porta, a gente não sabe o que tem atrás da O cara, porta. o cara pensando, pô, em casa, geladeira cheia de cerveja, comprei um queijo novinho. Vou ficar aqui, vou fazer o quê? Vou Eu nada. sabia que isso poderia acontecer também. Na hora deu uma frustrada, não vou mentir. Mas depois eu me fiz a seguinte pergunta. Esse calabouço que eles encontraram não foi uma coisa que foi um desvio de caminho? Eles estavam indo para outro lugar, acharam essa caverna, entraram, acharam. Então beleza, brother. Então beleza. É um Eles não mistério foram que. porque não quiseram, é um mistério que eles deixaram para Exatamente. trás É e isso aí. aconteceu. Aí entra no outro ponto que eu ia falar. Os jogadores têm que resolver 100% dos mistérios que você bota pra ele? Eu acho que não. Eu acho que eles têm que Depende. resolver os que o grupo entender que tem um sentido de urgência e que Exatamente. aquilo ali, a vida deles depende disso, a vida de alguém que eles amam muito depende disso e tudo mais. O Márcio falou, você botou um mistério. Os jogadores entendem que pros personagens dele, aquele mistério ali não vai fazer diferença. Então, vida que segue. O lance é, o mistério que você está preparando, você conseguiu fazer um foreshadow e uma narração que engajasse o personagem a interagir com esse mistério? Aí está uma excelente pergunta Não para só uma você fazer a narração, análise. não só uma narração descritiva, mas uma A criação, preparação, tem o isso. foreshadow e tem informações a respeito, uma lenda que ele ouviu sessões atrás a respeito de uma espada que está num lugar. Aí eles entram num lugar que é muito parecido com aquela história que eles ouviram lá atrás. Opa, peraí. Acho que temos um lugar aqui da tal lenda, hein, gente? Você lembra daquela lenda? Caramba, será que é aqui? Não sei, vamos conferir? Já é
alguma coisa, Sim. entendeu? Então você não tem que resolver tudo. Defina, agora vem uma coisa importante que já vai gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Defina quais e quantas chaves serão necessárias para abrir esse mistério. Então você vai resolver esse mistério com uma única chave? Entenda os riscos. Você vai fazer várias chaves? Prepare as pistas. E vai fazer várias chaves com possibilidade de propostas. Compre a ideia de um jogador. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, com essas 3 camadinhas aqui? Eu, uma vez, no Mago, eu fiz na Umbra o Vale das Frustrações. Você lembra disso? Vocês estavam num vale, num altiplano, assim. Não era um vale, não, era um altiplano. Não tinha nada, somente terra salgada, craquelada, na Umbra. E tinha um papelzinho quase voando, assim, da Umbra, assim, pegando voo. Aí o Balbi vai lá e pega esse papel. E aí, antes de abrir o papel, estava assim: uma verdade difícil de engolir. Amarga o paladar, um negócio assim. Isso. Aí ele abre e está escrito assim: você não é perfeito. E aí eles estavam, caraca, o negócio chama Vale das Frustrações. Eu comprei esse perigo? Comprei. Eu queria que os jogadores se sentissem frustrados, igual eu correria o risco de me sentir frustrado se eles não desvendessem esse mistério. Que era o quê? Só tinha uma solução para eles saírem dali. O Balbi, o personagem do Balbi, o Colin Campbell, tinha que engolir aquele papel. Eu deixei um foreshadowing no papel, estava escrito antes de dobrar. Uma verdade amarga ao paladar, difícil de engolir, um negócio assim. Eles começaram a lucubrar, rasgar o papel, cheirar o papel, pensar em fazer um monte de coisa com o papel, olhar em volta, pô, a gente vai ter que voltar. E aí, finalmente, o Balbi pensa, eu vou engolir esse troço. O Balbi sempre escatológico, né? Os personagens dele sempre que é uma coisa escatológica, ele pega e engole. Quando ele engole, ele começa a vomitar. E quando ele vomita, põe para fora, aquele vômito semeia o chão e brota toda uma estrutura um tipo de um castelo gigante, uma cidade vertical enorme, E vem a Torre de Jerônimos. que era a Torre de Jerônimos, que tira eles de lá. Então, assim, precisei fazer isso, correr esse risco e estava ciente do risco. Agora, tem momentos, e eu gosto de citar também esse caso, que eu estava jogando com o Pug, meu querido Leandro Pugliese, e aí a gente estava jogando aquele jogo de Dungeon World, se lembra? Que a gente estava jogando no mundo todo trevudaço, que ninguém morria. E eu virei, a gente estava vasculhando um quarto, não tinha o que fazer. E eu já malaco velho, eu percebi uma coisa no Pug, não antes, mas depois. Ele falou que tinha um quadro de uma mulher. A gente estava jogando um jogo de fantasia. Eu virei pro Pug e falei assim: Pug, eu vou conversar com a mulher do quadro. Eu senti que o Pug não tinha pensado nisso. Mas ele comprou a ideia. Ele comprou a ideia. Eu senti que ele não pensou, ele só descreveu o quadro. Eu falei, vou conversar. Aí ele comprou a ideia. E aí o negócio desenrolou. Então, esse é o exemplo que eu estou falando. Você vai dizer quantas chaves, você vai determinar quantas chaves tem o seu mistério. Meu mistério tem uma chave, só dá para se resolver assim? Corro risco. Tem mais de uma chave? Prepare as pistas. Agora, tem mais de uma chave e eu ainda posso estar aberto para propostas sem os jogadores saberem? Compre a ideia do jogador. Beleza? Coloque Isso urgência no lugar certo, a gente já falou sobre isso. Soterre as pistas. O que é soterrar a pista? Isso aí. E aí entra a dúvida também, que foi o do Luiz de Castro, 96, que ele mandou: como entregar as pistas para os jogadores sem ser óbvio? Se lembra de Mago? Primeiro episódio, Jornal de Belstone. Todo mundo tinha acabado de ver um handout da menina. Todo mundo. E aí o personagem do Leão, no final da sessão, vasculhou e achou um jornal dentro do carro e descobre que a menina que eles acharam o handout, que eu só mostrei o handout, estava no jornal. Eu fiz uma montagem no Photoshop. Que era filha do rei da salsicha de Chicago. E eles ficaram entretidíssimos com essa informação e esqueceram de ver o resto do jornal. As outras notícias que estavam lá. No 36º episódio, 3 anos depois da campanha, eles descobrem que nesse jornal do primeiro episódio tinha uma coisa falando Estrada Dourada. E desculpe se você não acompanhou o Mago, talvez vá tomar um spoiler agora, mas essa campanha de Mago foi uma grande, que eu mestrei, foi uma grande analogia ao Mágico de Oz. Quando eles descobrem lá na frente que o desabamento sobre a bruxa, Mágico de Oz, que o cara que era um licantropo Leão, Mágico de Oz, que o cara entregando o cartãozinho de espantalho, Mágico de Oz. Eles olham, peraí, o que tinha no jornal? Aí eles descobrem que o vilão da história
ele está no final da Estrada Dourada, porque no jornal diz que tem uma Estrada Dourada. Mas só que eles ficaram tão entretidos com uma informação pequena que eu entreguei, que não era importante, mas no macro não era tão importante, que eles esqueceram de vasculhar tudo. Então soterre as pistas. Tem uma cena de assassinato, não descreve tudo para não dar uma telha. Mostra uma foto, um handout. A galera vai estar entretida com o assassinato, e aí o cara vai falar, eu vou vasculhar a escrivaninha. Não joga Perception se o cara abrir a gaveta e tiver uma pista ali dentro. Esse lance, isso é uma parada, cara. Isso é caidaço. Especialmente galera de D&D, cara, que tem muita tendência a ficar pedindo teste de muita coisa. Cara, se o jogador descreveu exatamente o que você colocou, onde tá lá, deixa ele encontrar, cara. Ah, o Perception dele é 3, mas, cara, o jogador falou que ele ia abrir a gaveta e procurar se tinha fundo falso. Você botou uma porcaria de um fundo falso, deixa ele achar, cara. Deixa ele achar. Então, saiba dosar o momento de apenas mostrar e o momento de sugestionar. Então você, às vezes, só mostra o handout, às vezes você explica e depois mostra o handout, ou só explica. Saiba dosar isso. De preferência, dê preferência em trabalhar mais na consequências de mistérios do que ficar criando mistérios toda hora. Isso tem a ver com a dúvida do Bernardo SFS, quando ele pergunta, uma campanha de mistério tem que necessariamente ter muita preparação? Não. Você pode criar um mistério só e trabalhar as consequências desse mistério. Você não precisa ficar... Se você não se desapegar ao mistério, você já vai ficar bem leve, amigo. Vai por mim. Só solta o mistério no mundo e deixa para eles, entendeu? Deixa para eles. Aí o jogo vai fluir. O jogo vai fluir. E uma coisa que eu falo é também, não precisa ficar preso no início do mistério a toda a preparação que ele vai precisar. Bola o mistério que você, mesmo para você, tem lacunas. Aí você vai começar a jogar, você vai começar a perceber o movimento que os jogadores fazem de investigação, para onde que é a linha investigativa que eles estão indo, e aí você cria pistas e desdobramentos baseado no direcionamento que os teus jogadores estão te dando. Vai evitar que você crie muita coisa que você não vai usar na sua aventura. Vai direcionar toda a tua criação e produção de handouts e pensar na história baseado no que os seus jogadores querem e como eles estão procurando. Exatamente. Então, aqui para a gente terminar, alguns exemplos rápidos de mistério para você aplicar, tá? Puzzle. Eu me lembro de jogo do God of War, que eu ficava porrada, daí parava do nada para poder mexer em chave, para abrir porta. Né? Jumanji é um exemplo de puzzle. Do tabuleirinho das crianças é muito maneiro. Puzzle eles precisam chegar no final do jogo. Não é uma coisa sendo desvendada, mas não deixa de ser um pouquinho. Eles pegavam uma cartinha, tinham uma diquinha do que queria vir, do que iria aparecer. Indiana Jones, que o Ramon citou aqui, a Última Cruzada. Eu adoro esse filme, maravilhoso. Quando ele vai dar o salto de fé. Maravilhoso, cara, aquilo. Não é um puzzle, é uma atitude, tá ali tomando uma atitude. É um puzzle, mas assim... Tá vendo como é que é um puzzle diferente? O puzzle das letras, que ele tem que ir pulando, e ele tem que saber que pra pular na letra certa, como é que se escrevia, era Jeová, né, antigamente aramaico, sei lá. Esse é puzzle mesmo, mas o mais maneiro de todos, do cálice. O do cálice é sensacional. E aí tem o cálice mais humilde de todo. Cara, espetacular. Esse filme é sensacional. Investigação é um mistério clássico, histórias de assassinato. Charada, Esfinge, o velho sobre a ponte. Monty Python. Monty Python, clássico. Enigma adormecido. As abelhas africanas ou as europeias? Monty Python. Enigma adormecido. O que é o enigma adormecido? De novo, Jumanji e jogador número 1. O que é enigma adormecido? É aquele enigma que está parado, ninguém nunca desvendou porque não achou a primeira pista ou porque não achou o enigma entre si, aí de repente você se dá de cara com o enigma. O jogador número 1 é um exemplo disso. É aquele enigma que ficou esquecido, daqui a pouco alguém vai e ele resolve a primeira pista. E eu até acrescentaria aqui na nossa lista o mistério tipo corrida, porque o jogador número 1 também é esse tipo corrida. Porque aí o cara desvendou a primeira pista, volta todo mundo as atenções pro enigma novamente e todo mundo começa a tentar resolver e tal, aquela corrida gostosa. O Código da Vinci também, né? O Código da Vinci, o Tom Hanks lá dos livros. Eu, inclusive, gostei muito mais do livro do que do filme. Exatamente. Depois você vendo quando ele começa a descobrir as coisas, você vê que a Opus Dei começa a ir atrás dele e fala, ué, o que esse maluco tá fazendo aí? O que esse Langdon tá fazendo? Aí tu vê que o Opus Dei também começa a ir atrás do cara. É muito maneiro.
e o mistério de imersão ou cenário misterioso, que é Lost, Caverna do Dragão, entendeu? O próprio Mago no PNP, que você descobre que tudo era um grande labirinto. Então, assim, vamos agora recapitular, Ramon, tudo o que a gente viu hoje. Isso foi aí. denso, mas acredito que a gente entregou dicas preciosas aqui, cara. Acho que eu uso muito disso aqui e funciona muito bem. Começa aí, brother. Então vamos lá. O que nós vimos hoje no PNP Curso 2000? Dica número 1. Defina o tamanho do mistério. Dica número 2. Cuidado para não obrigar os jogadores a resolver o mistério. Dica número 3. Defina o que o mistério, ao ser desvendado, resolverá do conflito. Dica número 4. Saiba que não existe tempo certo para um mistério ser resolvido. Dica número 5. Com o passar do tempo, vá soltando mais pistas. Dica número 6. Defina para onde o conflito irá evoluir se o mistério não for resolvido. Dica número 7. Defina quais e quantas chaves serão necessárias para abrir esse mistério. Dica número 8. Coloque a urgência no lugar certo. Dica número 9. Soterre as pistas. Dica número 10. Saiba dosar o momento de apenas mostrar e o momento de sugestionar. Dica número 11. Dê preferência em trabalhar mais nas consequências de um mistério importante do que ficar criando mistérios toda hora. Dica número 12, alguns exemplos de mistério. Tudo aquilo ali você vai dar uma recapitulada e vai fazer os seus exemplos de mistério. Quer ficar afiado? Exercite. Tudo é isso exercício. Aí. Vai naquela listinha, né? Então, e bota lá, eu quero criar um puzzle, uma investigação, uma charada, um enigma adormecido, uma corrida às pistas. Isso aí. Cai aonde? Que categoria? Tenta enquadrar. Como é que eu faria isso na minha mesa? Como é que eu faria dessa forma? Se o jogador resolvesse antes do que eu estava pensando que ele ia resolver, como é que eu lidaria com isso? Exatamente. Então, obrigado você que nos assistiu aqui no Twitch, você que nos assistiu aqui no YouTube, você que está nos acompanhando. Obrigado pelas perguntas de quem mandou pra gente, quem interagiu com o nosso perfil do Instagram. Tamo junto, te esperamos na próxima sessão, no próximo Aventurando. Tamo junto e até a próxima.